Olá, meus queridos, queridas, paz de Cristo, tudo bem? Estamos aqui para conversar um pouquinho, né? Utilizarmos-nos da palavra de Deus, sobretudo, e dos acontecimentos recentes para podermos aprender alguma coisa, né? Aprendizado é tudo e sempre que for possível aprender algo mais, que a gente esteja à disposição para tal, para aprender, né? Queridos, eu quero iniciar lendo um texto da palavra de Deus, tá? Porque a base de tudo aqui para nossa reflexão é a palavra de Deus. Então eu gostaria de utilizar um texto e você vai ler comigo para você ver como esse texto é interessantíssimo, tá? Colossenses, capítulo de número 2, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 6, 16 e 18. Colossenses, capítulo 2, versículos 6, 16 e 18. Nós vamos ler esses versículos para dar base à nossa reflexão, que a maioria de vocês já sabe, tá bom? Mas vamos logo ler o texto sagrado, que é o mais importante aqui. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, na minha tradução está assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha só, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Versículo 16 do capítulo 2. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Primeiro Paulo diz, ninguém vos faça presa, que vocês não sejam aprisionados. Agora Paulo diz que ninguém julgue vocês, principalmente julgarem incorretamente. Agora no versículo 18, Paulo diz o seguinte, inspirado pelo Espírito de Deus. Ninguém vos domine a seu arbítrio, como pretexto de humildade e de culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Olha que interessante isso aqui, marque na sua Bíblia. Envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Eu vou ler esse versículo de novo. Vamos ler de novo? Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Amém, queridos? Vamos ser direto e objetivo. Alguns dias atrás, um pastor, eu o chamo de nobre, por ser um ser humano, todo ser humano é nobre, é criatura de Deus, ele entregou por meio de um vídeo, de uma live, uma profecia. E ele dizia neste vídeo, inclusive eu até vou botar parte do vídeo aqui daqui a pouco, que Deus o havia mostrado, que Deus tinha dado uma visão a ele, que Deus tinha falado com ele. Preste muita atenção nessas expressões, porque elas são importantíssimas. É importante quando eu digo, olha, Deus me mostrou visão. Deus me falou, Deus mandou. Então tudo isso são expressões que requerem seriedade. E ele falou, né, de que no dia 30, a partir da meia-noite, a Terra passaria por um caos aí, o mundo todo. E aí, olha os detalhes, que isso seria noticiado, olha os detalhes, que as pessoas cairiam no meio da rua com falta de ar, que haveria desespero nos mercados, nos hospitais, nos postos. Então foi um pavor espalhado. Daqui a pouco eu vou falar com maior detalhe. Eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes, porque a gente vai cuidar aqui de detalhes e não de pessoas, de detalhes, ok? Não somos ignorantes a tratar de tais assuntos e também não somos covardes e nem estamos aqui para tentar amenizar erro. Erro tem que ser reconhecido, confessado e buscado uma nova chance de se reparar aquilo que nós fizemos de errado, ok?
Então ele começou a dar alguns detalhes, dizendo, inclusive, que deveria se ungir portas, que não era para sair de casa, que era para se trancar, ok? Vamos lá. Onde não está o problema de toda essa questão que envolve essa profecia? E eu vou usar esse tópico, onde não está o problema, porque, infelizmente, eu vi algumas pessoas que têm muitos seguidores, pessoas de nome no cenário, né? Gente que a gente pode considerar famosa no meio gospel aí, né? Pelo menos 3 pastores eu vi, tentando amenizar um lado, né? Tentando ali aliviar, tentando dar um certo suporte e apoio ao pastor Ezequias, né? E tentando explicar o que aconteceu. E algumas das explicações dadas foram essas aqui que eu anotei, ó. Primeiro, não vamos mexer com ele porque ele tem família, tá? Esse não é um problema. A família dele está sendo respeitada. Pelo menos até onde eu entendo, ninguém mexeu com a família. Nós estamos querendo saber o porquê de uma profecia em nome de Deus que não resultou em nada, que não trouxe benefício, só trouxe pavor e polêmicas. Então, ele ter família, glória a Deus, a família dele seja guardada, preservada e nós oramos para que Deus abençoe a família dele. Esse não é o problema. Disseram também, você não sabe que ele sustenta missionários? Tá, quer dizer que o fato dele sustentar missionários dá a ele o direito de colocar pavor? O fato dele sustentar missionários não dá a ele esses privilégios. Que ele continue sustentando missionários e seja bênção. Terceiro ponto. Respeitem porque ele é pastor de igreja. Isso aqui é mais importante ainda. Pelo fato dele ser pastor de uma congregação, ele deveria dar mais ênfase e valor às escrituras, à Bíblia, do que qualquer outra coisa que viesse ao seu coração. Pastor é preparado para alimentar um rebanho com um pasto de qualidade que só provém da Bíblia Sagrada. Bíblia aberta é a melhor forma de se conduzir um rebanho, tá? Outro ponto que colocaram foi assim, ó, vamos respeitar porque ele é um ser humano, claro, mas esse não é o problema. Esse não é o problema. Ninguém faltou com respeito. O que causou foi indignação nas pessoas, porque no meio de um caos que a gente está, de uma pandemia, todos esperando algo que pudesse gerar esperança, paz, tranquilidade, vem de repente um servo de Deus e causa todo esse alvoroço, esse pânico, em nome de Deus, né? Com todo respeito à pessoa dele, que é um senhor de idade, né? Que já tem uma certa idade, mas agiu com imaturidade, não primou pela palavra. E por último, alguém defendendo, ele disse, a igreja agora não tem que estar brigando, se dividindo, precisa se unir, está unida, vem cá. Como é que a gente vai unir a igreja com mentira? Como é que a gente vai unir a igreja tentando defender coisas erradas? Como é que a gente vai unir a igreja se eu estou preocupado com a minha autoimagem? Preocupado com visualização, com seguidor na internet? E quem tem muito seguidor, cautela. As pessoas te ouvem, estão olhando para você e querem uma resposta. Então cuidado com aquilo que você vai aprovar ou reprovar. Hoje, por bondade de Deus, cuido de um rebanho, sou pastor de congregação. E a gente sabe dos diversos problemas emocionais. Nós sabemos dos diversos problemas que as pessoas enfrentam emocionalmente, psicologicamente, para vir alguém e jogar um terror desse na mente das pessoas. Quantas pessoas não ficaram acordadas? E, inclusive, isso ainda foi motivo para zombaria. Porque teve um monte de gente que meia-noite pegou seu celular, saiu na rua e foi filmar as ruas para saber se estava o alvoroço que ele declarou que seria, inclusive, no mundo inteiro. Tudo que eu pontuei aqui não é o problema, ok? Aí você me pergunta, pastor, qual de fato está ou qual é o problema de fato? Onde está o problema de fato, de verdade? Pontuei algumas coisas aqui. Aonde está o problema de toda essa suposta revelação, visão ou profecia? Primeiro, no terrorismo e pavor que foi provocado. Gente, permita-me colocar aqui o áudio, tá? Vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem, vocês vão ouvir, ok?
uma parte do áudio onde ele fala. Vamos lá, vamos ver se dá para ouvir. Deus falou comigo. Escute. Vocês vão ver acidentes dobrar, vai ser uma coisa terrível. Você vão encontrar pessoas mortas nas calçadas, vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares, vai encontrar pessoas mortas, as pessoas vão cair dentro dos mercados e vão começar a ter ataque, falta de ar. O espírito da morte vai tomar conta de tudo, de madrugada do dia 30. Viu aí? Vocês ouviram? Vocês ouviram que as pessoas iam cair com falta de ar, que iam ter ataques, que iam cair nos mercados, que os carros iam sofrer acidente? Irmãos, acidente nós temos todos os dias, mas do jeito que ele está falando aqui, é algo específico. Não venha ele ou qualquer outro depois tentar amenizar dizendo, olha, o que ele falou está acontecendo, óbvio, viu? Gente, num tempo terrível como esse, especular tá fácil. Eu posso gravar um áudio, um vídeo dizendo, daqui a uma semana, pelo menos 10 pessoas vão morrer, pelo menos 30 vão fazer... Irmãos, é um tempo em que especulações, para quem tem algum conhecimento do futuro, são fáceis de ser fabricadas. Então o primeiro problema é esse, ele causou pavor, terror nas pessoas. Não já basta a angústia que a gente está vivendo de abrir o Facebook, de abrir o Instagram e olhar mais uma imagem de alguém que morreu? Não basta as brigas políticas, não basta essa bomba relógio que está no nosso país. As pessoas querendo a qualquer custo brigar pelo poder para vir um homem de Deus, para vir alguém em nome de Deus, um pregador, um pastor, e causar mais terror nas pessoas. E não se trata aqui de dizer que não se prega a mensagem dura ou exortativa, porque aquilo ali não tem nada de duro ou exortativo, aquilo ali tem algo de distorcido, porque até para exortar as pessoas, até para fazer os homens temer, Deus sabe como falar, ok? Lembra como é que Jonas chegou na cidade de Nínive? Ainda 30 dias e Nínive será subvertida, destruída. Ó, segundo problema que nós vamos ver. O segundo problema está no desejo de ser visto como profeta. Deixa eu dizer um negócio para você aqui, lindo e importante, que merece glória a Deus. Nenhum homem de Deus, nenhum profeta, ninguém que realmente é chamado se autopromove. Ninguém que é chamado fica tentando ser louvado ou ovacionado pelos homens. Diz o texto em Provérbios, seja outro que te louve, não a tua própria boca. Outros te elogiem, não os teus próprios lábios. Paulo disse aos Coríntios, não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. E hoje há uma briga para preservar e expandir a própria imagem. E a gente sabe fazer diferença entre quem realmente é simples para cooperar com o evangelho e quem realmente está brigando por ser seguido, por ser ouvido, por ser aceito, por ter publicidade, por ter seguidores e tantas outras coisas neste mundo midiático. Então, o outro problema é que ele vai para as câmeras, vai para a internet, vai para o vídeo, para quê? Para tentar promover a sua própria imagem. E quem está preocupado mesmo em pregar o evangelho, quem está preocupado mesmo em ganhar almas, a gente sabe a veia, a direção evangelística que ele tem para alcançar vidas. Esta é hora de se pregar o evangelho genuíno e puro. Terceiro problema, e aqui é muito sério. Onde está o terceiro problema dessa suposta profecia? No uso veemente e enfático das expressões que tem nessa profecia. Expressões como, o Senhor me mostrou, ele está aqui falando que está tendo uma visão. Veja bem, o Senhor me mostrou, então ele teve uma visão. E inclusive utilizando-se de expressões bíblicas. Um cavaleiro amarelo que depois tentaram explicar que era apenas a cor que simbolizava a morte. Gente, é muito feio isso e daqui a pouco eu vou falar sobre essa tentativa de explicar. Então, primeira expressão, o Senhor me mostrou. Gente, dizer o Senhor me mostrou é muito sério. Você viu mesmo? Seus olhos viram? Deus falou mesmo dentro de você ou nos seus ouvidos? Tenha cuidado. Segunda expressão, o Senhor me revelou. E como eu tenho medo dessa palavra aí, o Senhor revelou uma palavra para mim. Gente, a revelação está aqui.
única e exclusiva revelação. O que Deus faz é pegar esta revelação, iluminar a nossa mente e nos fazer entendê-la para repassar para os homens. Deus não está mais revelando palavra nenhuma para ninguém. Ele está mostrando coisas. Mas a palavra que ele queria revelar, ele já revelou, que é essa aqui. Acredito em profetas, acredito em profecias, acredito em visão, acredito sim que Deus pode canalizar uma palavra de conhecimento a alguém que está na presença dele, mas vem dizer, Deus me revelou. Outra expressão. Terceira expressão. O Senhor falou. Pastor Marcos, se o senhor duvida que Deus falou com ele, duvido não. Acredito que Deus pode falar e que fala com ele. Até porque já tem de muito tempo. Acredito, Deus pode falar. É Deus que determina essa questão de falar ou não, de dizer ou não. Deus pode falar. Agora, utilizar o Senhor falou para algo que a gente já vê que tem um teor absurdo, precisamos ser cautelosos. Quarto e último problema nessa profecia, e para mim esse aqui é o mais grave, que foi depois que a profecia veio, que gerou esse alvoroço, vem ele e pelo menos mais 3 pastores que vi e outros tentando explicar e tentando arrumar um jeitinho da gente engolir. Meu amigo, não dá para engolir esse erro aí não. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar na Bíblia que não dá, já li o texto. Olha só, tentaram construir um discurso novo para explicar que ele apenas não conseguiu repassar a profecia. Não conseguiu? Sendo enfático? Sendo detalhista como ele foi? Eu acabei de botar a voz dele aqui para você ouvir. Vai cair gente, gente vai gritar com falta de ar, carros vão começar a bater, vai ser noticiado no mundo inteiro, vai ver todas as telas, vai cair um monte de gente com falta de ar, com desespero. Ele foi detalhista e agora quer dizer, ó, o que eu falei aconteceu, morreu gente no hospital, foi o maior número de gente morto. Claro, meu filho, nós estamos em uma pandemia. Isso está acontecendo diariamente, principalmente aqui no estado de São Paulo, que o Senhor tenha misericórdia e nos guarde. Estão morrendo pessoas diariamente. Agora quer pegar os detalhes de sua suposta profecia e amenizar o seu erro junto com outras pessoas tentando explicar. Isso aqui não é para explicação. Em vez de tentar explicar e justificar o erro, sabe o que deveria haver? Reconhecimento. Assumir responsabilidades. É dizer, meus queridos, eu estava orando, só estou dando um exemplo, e eu senti, percebi que algo viria sobre a terra, e possivelmente na hora de entregar, eu acabei falhando na forma como entregar, e acabei causando terror em muita gente, então estou aqui para reconhecer que a maneira de eu falar foi incorreta e que inclusive não aconteceu, ainda bem que os vídeos estão aí. Todos os detalhes que eu disse que haveria de acontecer. Esse é o quarto e último erro. Agora eu queria mostrar para vocês, para a gente ser bem rápido, por favor, pegue sua Bíblia, anote isso aí para você ler depois. Eu quero lhe mostrar pelo menos 4 modelos de profecia bíblica no Novo Testamento. 4 modelos, vamos lá. A primeira, profetas em Jerusalém, Atos capítulo de número 11. Vamos ler rapidinho, eu sei que você ama a Bíblia. Capítulo 11 do livro de Atos, a partir do versículo 27. Vamos ler? E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, vários profetas. E levantando-se um deles, por nome Ágabo. Agora preste atenção nessa expressão. Isso aqui nos causa curiosidade. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no templo de Cláudio César. Olha que interessante. Nós temos aqui uma profecia que não fica claro, mas que é discernida, que o que estava sendo falado por Ágabo se percebia que haveria de vir uma grande fome. Não é uma profecia detalhada, mas era algo que dava a entender. Ou seja, os homens tiveram percepção. Quando ouviram, aí o texto diz que os irmãos entenderam, deu a entender. Não está claro, não tem detalhes, mas perceberam que era algo que Deus estava avisando. Pronto. Ágabo não precisou ficar fazendo um arrudeio, um show, não vou chamar nem de show pirotécnico, mas um show de pavor sobre as pessoas, para que as pessoas entendessem que ele era usado em profecia por Deus. Pegou aí? Uma próxima profecia, lá em Atos 16, a visão de Paulo em Troade. Coisa linda!
Lembra da visão de Paulo? Atos 16, de 6 a 15. Vamos ler. E passando Paulo pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Trôade. Olha o versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão. Presta muita atenção nisso aqui. Em que se apresentou um homem, um varão, sexo masculino. Um homem da Macedônia lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor, analisamos a visão, averiguamos a visão, Paulo contou para a gente ficou averiguando, então nós chegamos a um senso comum que Deus estava nos chamando para anunciar o evangelho na Macedônia. Paulo não pegou a visão e saiu, eu tive uma visão. E Deus mostrou, foi só para mim. E eu já entendi o que Deus mostrou. Não, ele passou para os irmãos que estavam juntos e eles chegaram a uma conclusão que deveriam para a Macedônia. Agora, olha que coisa interessante. Na visão, Paulo vê um homem. Mas quando ele chega na Macedônia, que ele chega a uma colônia em Filipos, olha o que diz o versículo 13. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E ali estavam algumas mulheres. Inclusive a primeira, chamada Lídia, ouvia a palavra e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia e foi alcançada. Peraí, mas a visão em Trôade não foi com um varão, com um homem? E aqui eles encontram mulheres e uma mulher é salva. Sabe por quê? Porque o varão, o homem da visão, é simbólico, é representativo, é o clamor daquele povo. Ajuda-nos, estamos precisando de libertação. E você sabe que em Filipos haverá uma grande libertação e salvação de muitas almas, ocasionando inclusive a prisão de Paulo e de Silas. Visão de Trôade. Terceira profecia e visão no Novo Testamento. E esta está em Atos 27. E aqui eu quero mostrar uma profecia e uma visão dita com serenidade. Vamos lá. Atos 27. Atos capítulo 27. Versículos de número 23 a 35. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, ele não disse Deus, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, esteve presente. Paulo entrega com muita cautela, serenidade e confiança. E esse anjo me disse: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 25. Olha aqui a postura de um profeta convicto. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Creio em Deus que há de acontecer como ele falou, como ele mostrou, como ele disse, assim vai acontecer. E lembre que a profecia que está gerando alvoroço estava bem detalhada. Bateram no peito e disseram: Deus me disse que vai ser assim. Deus me disse que vai ser assim. Agora vem tentar explicar de outra forma. Camuflar pesquisando dados na internet de quantos morreram, quantos acidentes tiveram. Peraí. Profeta precisa do Google? Se você é amigo dele, se tem amizade com ele, deveria ter dito: meu pastor, meu amigo, o que foi isso? Você atirou no pé, trocou os pés pelas mãos. Dá tempo, vamos tentar lá pedir perdão, pedir desculpa às pessoas em quem a gente causou pavor, mas não. E o último texto, e a gente encerra, Atos capítulo 9. Eu amo essa passagem, porque vocês sabem que em Atos 9, Paulo, ou Saulo de Tarso, encontra-se com Jesus no caminho de Damasco. Quando Saulo vai para a casa de Judas, diz a Bíblia que tem um discípulo chamado Ananias que está orando. E o Senhor vem até ele e olha que é intimidade profética. Olha o que de fato é ouvir Deus. Atos capítulo 9, a partir do versículo 9. O Senhor via Ananias e diz assim: Ananias. E Ananias diz: eis-me aqui. Levanta-te, preste atenção,
vai até a rua chamada direita, na casa de um homem por nome Judas, e procura um homem que está lá dentro por nome de Saulo, e ele está orando. E ele também viu quando entrava um homem, colocava a mão sobre ele e orava para que ele pudesse voltar a ver. Presta atenção. Deus vem falar com Ananias, com um profeta, com intimidade em alto nível, intimidade essa que no bom sentido da palavra, invejável. E Deus vai dizer para ele, ó, Ananias, levanta-te, vai até a casa de Judas, na rua chamada direita, até a casa de Judas, procura por um homem Saulo que está lá dentro orando. Você prestou atenção? Deus diz o nome da rua, Deus diz onde está a casa, Deus diz quem é o dono da casa, Deus diz quem está dentro da casa e Deus ainda diz o que vai acontecer dentro da casa. Detalhada manifestação de uma visão da parte de Deus e Deus falando. Ou intimidade, eu declaro para você intimidade nesse nível. É esse tipo de profeta com intimidade assim que a gente está precisando. E olha um detalhe, esse profeta tinha tanta intimidade com Deus, que antes dele fazer o que Deus está mandando, ele ainda olha para Deus, isso aqui me encanta. Ananias olha e diz, Senhor, de muitos tenho ouvido falar, Ananias vai questionar uma ordem direta da divindade. Eu tenho ouvido falar que esse homem está por aí causando muitos males e que aqui está com carta para prender todos quantos são do teu caminho, Senhor. Ananias está questionando com Deus em vez de obedecer. Mas sabe por que Ananias tem moral para questionar? Porque não é profeta falso, não é profeta midiático, não é profeta comprado. É gente que tem temor e quem tem temor também tem moral. Quem tem temor também tem como falar com Deus e questioná-lo acerca de algumas coisas. Quem vai com reverência, como Abraão que quando foi orar por Ló, disse, Senhor, eu que me atrevo a falar contigo, eu que sou pó, me atrevo a falar contigo mais uma vez. E o Senhor, depois do questionamento de Ananias, Deus deveria ter brigado com Ananias, rapaz, você está me questionando? Ô Ananias, você não sabe que eu sou Deus? Você vai ficar me questionando? Sabe o que Deus faz? De forma serena. Tranquila, Deus diz, eu sei, Ananias, agora eu estou parafraseando. Já te disseram tudo isso dele, né? Mas não se preocupa não. Vai e faz como eu estou te mandando, porque agora, para os outros, ele pode ser um perseguidor, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Para levar o meu nome perante reis e perante os gentios. E eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Glória a Deus. Viu o que é relacionamento profeta e Senhor? Viu o que é relacionamento visão e Deus? Tem detalhes são ditos, as coisas acontecem. Agora, traz uma profecia com ênfase, com detalhe, com pavor, não se cumpre e tenta explicar de outra forma, tentando fugir da responsabilidade de suas falhas. Mas agora eu quero encerrar lhe dizendo que essa profecia trouxe coisas boas. O que de bom aconteceu por meio de tudo isso? Você quer que eu lhe diga? Vamos lá. Abra sua Bíblia no texto que nós lemos no início. Colossenses, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia. Abra a Bíblia para não dizer que veio de mim. Eu vou ler na Bíblia contigo. Você lembra dos 3 versículos que nós lemos? Você que chegou agora. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, versículo 16, versículo 18. Eu vou ficar só com o versículo 18. Então vamos lá. Vamos para a Bíblia. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Vou ler na minha tradução que eu trago aqui, preste atenção. Ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e de culto dos anjos. Olha isso aqui, ó. Envolvendo-se em coisas que não viu. Não, esse problema não é de hoje, era desde o tempo da igreja de Colossos. Não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, Deus pode até ter falado e comunicado algo no espírito dele, mas a compreensão foi carnal, assim como tem pregador que vai pregar a Bíblia com compreensão carnal. Deixa eu traduzir algumas palavras desse texto. Por exemplo, quando Paulo diz assim, ó, ninguém vos domine sendo seu árbitro ou com seu arbítrio,
A ideia aqui no original é de alguém que quer decidir contra outro. Alguém que quer enganar, que quer controlar. Gente, tem muito profeta querendo controlar a mente e o espírito das pessoas. Muito pregador querendo controlar. Gente, a nossa incumbência não é trazer as pessoas a nós, é conduzi-las a Cristo por meio da palavra de Deus. Entenderam? Outra expressão, com pretexto de humildade. Ou seja, uma pessoa que resolve por si só, que tem uma pretensão, que começa a trabalhar dentro de si o que vai falar, meus irmãos. A coisa mais linda que existe num pregador comprometido e num profeta é que ele recorre às Sagradas Escrituras, à oração, à presença de Deus. Sabe para quê? Para saber o que Deus tem para falar, a fim de que ele entregue ao povo. Ok? Aí ele diz assim ainda, ó, envolvendo-se em coisas que não viu, ou seja, invadindo uma área que não é sua, ok? Visão falsa na sua carnal compreensão. Pastor, o senhor falou que ia dizer o que de bom teve em tudo isso. Agora eu vou dizer para encerrar o vídeo. Sabe o que de bom aconteceu em tudo isso? É que só assim as pessoas a quem pregamos e dizemos que o mais importante é ler a Bíblia, que você precisa reservar tempo para ler a sua Bíblia e entendê-la e estudá-la, só assim você vai ver o valor que é compreender as Escrituras, que é ter intimidade com a palavra de Deus, porque quem não conhece Bíblia vai chorar, vai se desesperar. Quem me conhece sabe, eu gosto do poder de Deus, eu gosto de ver Deus usando em revelação, em profecia, em visão, em línguas estranhas, em poder, e profetas de Deus já me entregaram palavras que se cumpriram. Agora há um detalhe: ninguém que queira ser superior ao que está escrito. Ninguém que queira ser superior à palavra de Deus. Então aqui vai um conselho. Sabe qual foi o benefício que tudo isso nos trouxe? Vamos nos aproximar mais da Bíblia. Antes que sejamos iludidos por aquilo que profetizou Pedro, que assim como no passado houve falsos profetas, nos últimos dias haverão falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, ao ponto de negarem o próprio Senhor que os resgatou. Veja bem, há uma diferença entre o ministério profético literário do Antigo Testamento, que eram profetas que escreveram suas profecias, para a manifestação do dom de profecia no Novo Testamento, como nos diz 1 Coríntios capítulo 12, e também o capítulo 14. Sim, existe a profecia, é um dom. E também existe o profeta da palavra. Que é um profeta da palavra? O pregador que prega a maior profecia com verdade, com compromisso, sem mercadejar a palavra de Deus. Então que possamos juntos temer ao Senhor, pedir misericórdia. Pastor Max, e quanto ao pastor Ezequias? Orar por ele, para que Deus o abençoe, para que Deus o ajude, e que Deus de fato use pela palavra, porque ele é pastor de igreja, como foi dito, ele sustenta missionários, como foi dito, ele tem uma família e a família dele deve ser preservada. Não aceito, obviamente, que alguém use disso para fazer chacotas, porque vai estar fazendo chacota com o reino que você mesmo faz parte, mas também não estamos aqui para passar a mão. O conselho é reconhecimento. É dizer, realmente Deus me passou algo, mas eu acabei não vendo. É por isso que tem gente aí que fica andando atrás de profecia e depois fica confuso. Deus quer falar com você por meio da sua palavra. Amém? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você e com você. Vamos orar junto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de ler, compreender e explanar a tua palavra, ainda tendo oportunidade de aplicá-la às nossas vidas. Que isso possa ajudar os irmãos a compreenderem e que todos tenhamos a nossa mente esclarecida pelas Escrituras. Abençoa o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.